Olá, Pai do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos vindo em mais um vídeo no nosso canal. Abençoar a tua vida, abençoar a vida da tua família. E nesse vídeo eu quero falar algo que está muito aparente nos nossos dias, que é sobre a política, né? E Deus tem tocado no meu coração em falar exatamente sobre a atitude do nosso mestre perante aqueles que estavam no poder. E existe muitos questionamentos, existe muitas ideias, né, de que será que combina um servo de Deus se envolver na política? E dentro do que eu vou ler aqui, eu vou falar um pouco sobre o assunto, dentro daquilo que, na minha perspectiva, dentro da palavra de Deus, daquilo que eu penso correspondente ao assunto. Não vou dizer aqui que é uma verdade absoluta, mas é o que eu penso a respeito e quero compartilhar com cada um de vocês aqui nesse vídeo. Antes de começar, quero pedir que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal PB Ulisses Silva, lá no YouTube. Também eu tenho postado os nossos vídeos aqui no Facebook e também no Instagram. Faça a sua parte em nos ajudar em estar compartilhando nossos vídeos e o maior número de pessoas ser alcançada pela palavra de Deus. Amém? Vamos lá para o nosso tema de hoje, que é Jesus e a política. Observando aqui a atitude de Jesus, no livro de Lucas, capítulo de número 23, tem dois versículos aqui que eu queria deixar como base do nosso assunto, que é exatamente Lucas 23, capítulo 3 e o versículo 9, versículo 3 e o versículo 9 de Lucas 23. É quando Jesus ele foi levado perante as autoridades políticas da época, onde estava dentro da jurisdição, onde ele foi julgado e posteriormente condenado à cruz. Olha só, quando Jesus foi levado perante a Pilatos, no versículo 3 diz assim, Pilatos perguntou-lhe dizendo, Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe, Tu o dizes. E lá no versículo 9, quando ele estava perante Herodes, a palavra de Deus diz que interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Tanto Pilatos quanto Herodes eram as autoridades daquele momento, daquela jurisdição onde Jesus foi levado para ser julgado. E observando a atitude do Senhor Jesus, eu começo a entender que existe algo no servo de Deus que é inegociável, que é o seu compromisso com o seu Deus, e nada do que lhe for oferecido, nada de oportunidades que ele tiver para poder subir, seja em qualquer área, vai lhe comprar. Jesus ele teve a oportunidade, tanto a Pilatos quanto a Herodes, de sair daquela situação e possivelmente tomar uma posição na sociedade de destaque. Se ele quisesse, ele tinha feito isso. Ele tinha feito. Porque além de autoridade espiritual ele tinha conquistado, né, uma posição de fama, não vou dizer nem fama, mas ele foi muito bem visto, muito bem falado, a ponto de quando ele chegou perante Herodes, Herodes começou a lhe interrogar sobre muitas coisas e Herodes queria ver ele operar alguma coisa na frente dele. Então ele havia sido muito falado
sobre o Senhor Jesus. Então, uma pessoa que se torna conhecida por benfeitorias, se essa pessoa quiser se destacar na política, ela ganha uma posição de destaque. Mas Jesus, quando ele esteve perante a esses homens, ele não se deixou assim influenciar. E é aí que eu coloco o meu ponto de vista a respeito de o servo de Deus pode se envolver na política ou não. Eu penso o seguinte: tanto pode se envolver na política como qualquer outra área, desde que o seu compromisso, desde que o seu caráter cristão não venha a ser influenciado por nenhum tipo de oferta, nenhum tipo de coisas que venha a tirar o seu caráter, a mudar o seu posicionamento como servo de Deus. Aí as pessoas me perguntam, as pessoas podem perguntar, podem pensar: mas no meio da política existe muita sujeira. A pessoa que entra na política, por mais boa que ela seja, ela vai se corromper. Eu penso o seguinte: a pessoa, para se corromper, não precisa entrar na política. Ela pode se corromper no seu próprio trabalho. Quantas pessoas no seu próprio trabalho, que se diz ser servo de Deus, às vezes pisa no menor para querer se engrandecer no meio dos grandes, para querer ganhar um lugar de destaque e com isso ter um bom salário, ter um bom cargo. A pessoa, até mesmo nas igrejas, aqueles que são servos de Deus, pode se corromper até dentro da própria igreja. Então não é o lugar que vai fazer a pessoa se corromper. Não é você estar no meio de pessoas corruptas que vai fazer de você um corrupto. Isso, quem vai fazer de você um corrupto é aquele que se deixa influenciar. É aquele que não tem uma personalidade cristã e principalmente temor de Deus e o compromisso com o seu Deus. Então, independente se a pessoa está no meio da política ou não, a pessoa vai se corromper se ela quiser. Então, aí eu vejo outro posicionamento de Jesus a respeito de se cumprir o que tem que se cumprir, né? Foram perguntar a ele sobre a questão do tributo, lá no capítulo 20, e a partir do versículo 19, né? A respeito de dar, se é lícito, né? Dar o tributo a César, ou seja, pagar, né? Ali as suas pagar os tributos, né? Que é as coisas que a gente paga até hoje, né? Sobre tudo que a gente paga impostos. Então o tributo era isso. E se era lícito pagar os tributos a César. E Jesus, né? Logo respondeu: mostrai uma moeda, de quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram: de César. E ele disse-lhe: então dá, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, aquilo que cabe a gente fazer como servo de Deus, temos que fazer, mas não temos que deixar de fazer também como um cidadão. Como cidadão também temos que exercer nosso papel de cidadão, seja ele numa influência de política ou fora, ou como um eleitor. Se o servo de Deus está envolvido na política e tem seu compromisso com Deus, vai firme, faz a diferença, porque nós precisamos exatamente de pessoas com coragem, com temor de Deus, para estar na frente da sociedade que tanto carece, com tanta corrupção que a gente vive. Então essa é a minha palavra a respeito desse assunto. E também tomo o exemplo de José, que mesmo ele, sendo governador do Egito, não perdeu as suas origens. Os irmãos que venderam ele, quando ele recebeu os irmãos, ele perdoou os irmãos e assim salvou Israel e todo o Egito. Então essa é a minha posição a respeito desse assunto. Espero que você tenha gostado. Compartilhe o nosso vídeo, seja abençoado e abençoe o teu próximo. Amém? Que Deus abençoe. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém.